Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando e se renovando. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. 24º domingo do tempo comum. Sejamos prudentes e que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. Estejamos formando novas amizades e que em tudo Deus seja glorificado. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a pedagogia fundamental das leituras deste 24º domingo do tempo comum é o perdão ao próximo, é perdoar com amor, é saber perdoar e amar. Que bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como nosso Senhor Jesus Cristo disse lá no dia de Pentecostes, como está escrito lá no Evangelho segundo João, no Evangelho do dia de Pentecostes: recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles quais não os perdoardes, eles lhes serão retidos. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que quem perdoa é perdoado. Perdoar todas as vezes que for preciso. Que assim inicia a boa notícia deste domingão, o 24º domingo do tempo comum. Pedro aproximou-se do nosso Senhor Jesus Cristo e perguntou quantas vezes devia perdoar. Na lógica, na essência de Pedro, Pedro não sabia quantas vezes, pensava que era até 7 vezes. Mas Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A lógica é perdoar todas as vezes que for ofendido. Que quem perdoa é perdoado, é purificado. Saibamos perdoar, perdoar e amar, e estar ajudando o irmão. Estar ajudando o irmão com palavras, com ações, indo ao encontro. Em nossa sociedade, como as pessoas têm o coração duro, como é triste vermos pessoas negando o perdão ao próximo. Quem nega o perdão ao próximo, bem sabemos que não é perdoado de seus pecados, de suas faltas. E quem perdoa é perdoado. Como lá na primeira leitura, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, dos sapienciais do livro do Eclesiástico, a pedagogia fundamental desta primeira leitura é o perdão, é perdoar o próximo, é viver a justiça, é perdoar e amar. Que quem tem rancor do próximo e raiva, se converta agora, se converta, faça a penitência e perdoa o próximo. Que o Senhor nosso Deus cura todos nós, cura e nos guarda e nos fortalece. E quem perdoa está perseverando nos mandamentos. Quem perdoa é perdoado e persevera nos mandamentos, guarda os mandamentos e ama o próximo. E como no Evangelho a pedagogia fundamental é perdoar todas as vezes que for preciso, que for ofendido. Por isso que Jesus responde a Pedro: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é perdoar todas as vezes que for ofendido. Perdoar e amar. Perdoar e amar e levar o Evangelho para todas as pessoas. E Jesus responde: perdoar todas as vezes que for preciso, que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar conta com seus empregados. E Jesus conta a parábola de um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. O que é uma parábola? Bem sabemos que uma parábola é uma comparação que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. E o nosso Senhor respondeu a Pedro: perdoar até 70 vezes 7, perdoar todas as vezes que for preciso, e contou a parábola do rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. E começou o acerto. Primeiramente, levaram um que devia uma enorme fortuna, devia muita coisa. Então, mais o empregado não tinha com que pagar. E o patrão mandou que ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os seus filhos, e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida.
Mas o empregado caiu aos pés do patrão, prostrado aos pés do patrão, pedia para dar um prazo, suplicou, buscou a misericórdia, e o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Primeiramente, perdoou-lhe a dívida do primeiro empregado, que o empregado suplicou, buscou, pediu a misericórdia. E saiu dali, encontrou outro que devia apenas 100 moedas. Ele agarrou, começou a sufocá-lo, pedindo: paga-me o que deves. O companheiro, caindo a seus pés, pedia: dá-me um prazo, eu pagarei toda a tua dívida. Mas o empregado não quis saber disso. Mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. No segundo empregado, mandou jogá-lo na prisão. Então, mandou jogá-lo na prisão até pagar tudo o que devia. E vendo o que havia acontecido, os empregados ficaram muito tristes. Por quê? Porque não usou de misericórdia com o próximo, não perdoou a dívida. E assim, o empregado perverso: eu te perdoei toda a tua dívida. Não devias tu também ter de compaixão do teu companheiro? Que o patrão perdoou toda a dívida do empregado. E o empregado tinha os outros que deviam 100 moedas para ele, ele não perdoou a dívida, mandou jogá-lo na prisão. Qual é a lógica desta parábola, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? A lógica é perdoar o próximo, é perdoar e amar. E por isso o patrão chama atenção para perdoar a dívida, que o empregado não perdoou a dívida dos companheiros, como o empregado não perdoou a dívida dos companheiros, como o patrão perdoou a dívida do empregado. Ele não teve compaixão. E por isso Jesus argumenta. Ele indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores. Por quê? Por que mandou entregar aquele empregado aos torturadores? Porque ele não perdoou o próximo. É quem não perdoa ao próximo de coração, não é perdoado. E Jesus chama a atenção, concluindo a boa notícia, chamando todos à conversão, a perdoar o próximo, a perdoar e amar. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco. Se cada um não perdoar de coração o seu irmão, não perdoar quem o ofendeu, quem o maltratou. Temos que perdoar, gente boa. Temos que perdoar e rezar pela conversão daquela pessoa. Venham, permaneçam na rocha que é Cristo. Façam tudo o que Cristo está nos dizendo. E saiba perdoar e amar. Permaneçam em Cristo, que com Ele viveremos eternamente. Que Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso, que nos guarda e nos fortalece. E escutemos a sua voz e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos façam a vontade de Deus. Perdoe de coração o próximo, perdoe e ame. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoe o próximo de coração, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Perdoe de coração e ame.